Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Romanos 9, versos 30 a 33. O escritor da carta aos Romanos faz uma comparação com o que aconteceu com os filhos de Israel, a quem Deus enviou Jesus para os resgatar, com o que aconteceu com os gentios e estrangeiros, que não eram judeus e descendentes de Israel. E conclui que os gentios, que nada sabiam sobre Cristo e que não buscavam a justiça de Deus, alcançaram a justificação e a salvação pela fé, porque creram em Jesus como Filho de Deus. Ao passo que os filhos de Israel, rejeitando a Jesus, buscaram alcançar a justiça por meio da lei. Mas não obtiveram sucesso, porque era a justiça que vinha deles próprios e de suas próprias obras, e não aquela decorrente da fé em Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço posta em Sião. Essa pedra é Jesus Cristo, que traz escândalo e faz cair os incrédulos, mas quem nele crê não será confundido. Até hoje, vemos muitas pessoas enganadas e perdidas, que se esforçam em praticar boas obras e para serem justas aos olhos dos homens, como forma de serem aceitas por Deus e alcançarem a salvação. Mas a palavra de Deus nos ensina que somos libertos e justificados pela fé em Cristo Jesus. Na cruz, Ele nos substituiu, sofrendo o castigo que deveria vir sobre nós, pois aprouve a Deus fazer recair sobre Ele o nosso pecado, as nossas dores, iniquidades e enfermidades que foram cravadas com sua morte. Ao ressuscitar, Jesus triunfou vitorioso, livre de todo esse peso e de toda essa culpa, tendo quitado a nossa dívida, fazendo recair sobre nós a sua justiça. Aleluia! Então, meu irmão e minha irmã, não há nada que possamos fazer para nos tornar mais justos do que Jesus já nos fez e para nos tornar mais filhos de Deus do que já somos, pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus. A justificação e a salvação vêm pela fé como fruto do amor, da misericórdia, do favor e da benignidade de Deus, nosso Salvador, e não por obras de justiça praticadas por nós. Ele nos salvou, nos regenerou e nos renovou pelo Espírito Santo que ricamente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, para que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, versos 4 a 7. Também Gálatas 2, verso 16, deixa isso claro para nós. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por último, Efésios 2 reafirma essa verdade para a nossa libertação e para que não caiamos na tentação e no engano de buscar mérito diante do Pai. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra de justificação, de libertação e de salvação, que vem retirar de sobre nós o peso de viver pela formalidade e como cumpridor de lei. Ele nos convida
a nos abandonar no Senhor Jesus, a confiar nele e a lançar sobre ele todas as nossas preocupações e misérias, porque ele tem cuidado de nós. É a sua graça que nos sustenta, nos justifica e nos transforma, para que nos tornemos parecidos com ele e possamos praticar as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu louvo a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Amém.